Olá, queridos, Pai do Senhor Jesus Cristo, tudo bem com vocês? Queridos, nesta oportunidade eu farei este vídeo, será um vídeo com uma resposta. Um dos inscritos fez uma pergunta para mim, se é verdade que Enoque foi arrebatado sem passar pela morte, porque o escritor aos Hebreus diz que ele morreu. E a passagem que este inscrito, e eu vou citar o nome dele é Eliel, ok, Eliel? Então, irmão Eliel, eu estou aqui respondendo e tentando tirar a sua dúvida. Ele escreveu, até digitou um texto num determinado vídeo que eu lancei sobre o tema, seria mais ou menos esse: Jesus disse, ninguém subiu ao céu. Baseado nesta afirmativa de Jesus, quando Jesus diz ninguém subiu ao céu, e o que dizer de Enoque e Elias? Eles não subiram ao céu? Então eu tenho um vídeo trabalhando essa questão. E o nosso irmão, ele fez esta pergunta e eu aqui estou respondendo na forma de um vídeo. E a passagem que ele citou para mim foi essa bem aqui, Hebreus 11:13, que eu vou ler para os senhores. Todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo-as e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Ok, o nosso irmão, ele partiu da análise de que o autor, quando diz todos estes morreram na fé, ele estaria fazendo menção a todos os que antes foram mencionados no capítulo 11 de Hebreus. E para isso eu tenho que ler para os senhores o capítulo 11 de Hebreus, versículos 1 a 12, para ver realmente quem foram os heróis que foram mencionados. Vamos lá. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Aí começa aqui a menção a pessoas. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o trasladara, visto como antes da sua trasladação alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viu, temeu e, para a salvação de sua família, preparou a arca, na qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé habitou na tenda da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Pela fé também a mesma Sara recebeu a virtude de conceber, e deu à luz já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. Pela fé também, de e esse já amortecido, descenderam tantos em multidão como as estrelas do céu, e como a areia inumerável que está na praia do mar. Aqui nós vamos fechar no versículo 13, que foi o que o nosso irmão citou, para mim, fazendo a pergunta, se é verdade que Enoque foi arrebatado sem passar pela morte, por que o autor aqui o inclui na lista dos que morreram pela fé? Vamos lá. Todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo-as e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Só até aqui, queridos. Ok, meus irmãos.
E nós não podemos, eu pelo menos não ignoro a observação do nosso irmão. Eu não ignoro. E aqui eu estarei então dando a resposta. Primeiro, irmãos, nós temos que acatar todas as palavras do autor sagrado. Ok? Tudo que o autor diz aqui no capítulo 11, nós temos que acatar e ter como verdade. Acatar de fato. Então vamos começar mais uma vez lendo o versículo 13. Todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo-as e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Estaria então o autor aqui incluindo Enoque na lista dos que morreram na fé? Ora, irmãos, a minha resposta é não. E por quê? E vou lhes dizer por quê. Porque, vejam bem, o autor, mesmo que diz todos estes morreram na fé, mas com relação a Enoque, irmãos, o autor, ele deixa bem claro que Enoque não passou pela morte, porque foi o próprio autor, no mesmo capítulo, quem deu testemunho do arrebatamento de Enoque sem passar pela morte. É ele que diz, 11:5, pela fé Enoque foi trasladado ou arrebatado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o trasladara, visto que antes da sua trasladação alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Então, eu não posso negligenciar o que está escrito no versículo 13, que diz, todos estes morreram na fé, mas também não posso negligenciar e nem me esquecer da declaração do autor sagrado que ele fez em 11:5, pela fé Enoque foi trasladado ou arrebatado para não ver a morte, ou sem passar pela morte, e não foi encontrado, porque Deus o trasladara, visto como antes da sua trasladação alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Então, para mim, professor Nathaniel Mendes de Castro, está claro que quando o autor diz todos estes morreram na fé, ele não incluía a pessoa de Enoque. Ora, quando ele diz todos estes morreram na fé, ele está se reportando aí apenas aos que de fato morreram pela fé. E tenhamos cuidado com isso. Ora, ele não está dizendo aí, ele não está se referindo a todos os que morreram, porque aí nós teríamos que incluir Caim, que também foi mencionado na lista e que morreu. Mas vejam que Caim, ele foi mencionado como um vilão, como um assassino de seu irmão Abel, e que não está na categoria dos que morreram pela fé. Logo, Caim não está incluso na lista dos que morreram pela fé. Ok, queridos? Então, quem foi que morreu pela fé ou na fé do Senhor Jesus Cristo? Porque é esse tipo de fé que o autor tem em mente aqui. Todos estes morreram na fé. Eu quero aqui fazer este esclarecimento. A fé que o autor sagrado tem em mente aqui é a fé cristã. É a mesma fé que eu e você temos. Como professor? Exatamente. A fé que o autor tem em mente aqui é a fé cristã. Para o autor sagrado, a fé que nos leva a Cristo foi a mesma fé que levou, por exemplo, Abel a oferecer um sacrifício melhor do que o de Caim. E os que morreram pela fé, você pode começar a enumerar em Abel. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim. Qual foi o outro que morreu pela fé? Vamos lá. Noé morreu pela fé. Qual foi o outro que morreu pela fé? Abraão morreu pela fé. Qual foi o outro que é mencionado aqui que morreu pela fé? Sara, mulher de Abraão, morreu pela fé. Ora, queridos, veja aqui que quando o autor diz todos estes morreram na fé, estes que morreram na fé são Abraão, Sara, Noé, Abel, são estes que morreram pela fé.
E eu posso acrescentar aqui na lista todos os santos que viveram, todos os santos aqui que viveram no Antigo Testamento morreram pela fé. Todos. Então, quando o autor diz todos estes morreram na fé, ele está se referindo aos que realmente morreram, que foram mencionados, que foi Abel, depois vem Noé, depois vem Abraão, ok? Depois vem Sara. E mais na frente o autor continuará a lista, ele continuará a mencionar os que morreram pela fé. E aí ele vai fazer menção de Moisés, ele vai fazer menção de Isaac, Jacó, ele vai fazer menção, por exemplo, olha o que ele diz aqui, ó. Olha mais uma lista dos que morreram pela fé. Ele mencionou Moisés, ele mencionou Raabe, ok? Olha o que ele diz, ó. E que mais direi? Eu estou em 11:32. E que mais direi? Faltar-me-ia o tempo contado de Gedeão, de Baraque, e de Sansão, e de Jefté, e de Davi, e de Samuel, e dos profetas, os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fuga os exércitos dos estranhos. Então aqui você vê que ele faz menção, ele acrescenta na lista outros, ok? Outros. Então a fé em questão aqui é a fé no Messias vindouro. Como professor, exatamente, queridos, a fé em questão aqui é a fé no Messias vindouro. E eu vou lhe provar isso bem aqui. Eu vou te dar uma prova pela fé de Moisés. Olha o que ele diz aqui. Vamos ler aqui Hebreus 11:23. Pela fé Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso e não temeram o mandamento do rei. Pela fé Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. E por que Moisés escolheu isso? Tendo por maiores riquezas, olha a visão de Moisés, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo. Ora, Moisés recusou todas as regalias, Moisés recusou se assentar no trono de Faraó, meus queridos. Por quê? Porque ele tinha na mira, em vista, um tesouro maior. Qual era? Tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo, ou seja, a morte de Cristo na cruz do Calvário, do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Então o autor sagrado ele deixa bem claro para o autor sagrado que escreveu a carta aos Hebreus, ele diz que Moisés, ele recusou todas as benesses, todo o poder, todas as riquezas do Egito, porque ele olhava para o Calvário, porque ele olhava para o vitupério de Cristo. Ele escolheu o vitupério de Cristo, é isso que o autor sagrado diz, ele escolheu o vitupério de Cristo, ele escolheu seguir, mesmo que ainda não tivesse vindo, mas ele acolheu o Cristo do Calvário, em lugar das riquezas do Egito, porque ele sabia que todo o poder do Egito era passageiro, era transitório, mas o vitupério de Cristo, o galardão que ele ia receber por acreditar no Cristo vilipendiado, o galardão que Moisés ia receber era muito e muito maior, era um galardão eterno. Por isso ele escolheu abraçar as riquezas de Cristo, advindas da cruz do Calvário, do que as riquezas do Egito. É isso que o autor está dizendo em 11:25. Escolhendo antes
ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa essa dada por Cristo. Ok, queridos? Então, a mesma fé que tinha Moisés foi a mesma fé de todos os heróis do Antigo Testamento. Eles acreditavam na vinda de Jesus Cristo. Eles acreditavam que Cristo um dia viria para redimi-los, para salvá-los do pecado. Assim como nós acreditamos que Ele já veio e nos salvou do pecado, eles também acreditavam, queridos. Então, foi este tipo de fé que o autor aqui, em Hebreus 11:13, ele diz: todos estes morreram pela fé, sem contudo terem alcançado a promessa. Nem Moisés, nenhum dos santos do Antigo Testamento que morreram na fé, nenhum deles alcançaram a promessa. Para que sem nós, diz o autor sagrado, olha o que ele diz aqui, olha o que ele diz aqui: todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa. Eu estou lendo aqui em Hebreus 11:39 e vou ler 40. Provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Ok, meus irmãos? Para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Então eu fiz este comentário sobre o tipo de fé, ok? Mas vou voltar ao foco do vídeo, o que nós iniciamos. E respondendo a pergunta do meu irmão, Enoque, ele não está incluído na lista dos que morreram pela fé, mas ele está incluído na lista dos que andaram pela fé, queridos. Ok? Enoque não está incluído na lista dos que morreram, dos que passaram pela morte pela fé, mas está incluído na lista dos que andaram pela fé. Ok, queridos? Vamos lá, ler mais uma vez. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Olha, para não ver a morte. Logo, ele não morreu, é isso que o autor está dizendo. Outras versões dizem: pela fé, Enoque foi trasladado sem experimentar a morte ou sem ver a morte. E não foi achado porque Deus o trasladara, visto como antes de sua trasladação alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Lá em Gênesis diz que Enoque andou com Deus e não foi encontrado, porque Deus o tomara para si. Então, Enoque não está incluso na lista de todos os que morreram pela fé, mas certamente está incluso na lista dos que andaram pela fé. E a questão é: e os que morreram pela fé? Andaram pela fé? Óbvio, todos que morreram pela fé é porque andaram pela fé, mas nem todos os que andaram pela fé morreram pela fé. E vou citar outro nome de alguém que andou pela fé, mas que não morreu pela fé. Por que ele não morreu pela fé? Porque não passou pela morte. O primeiro foi Enoque, o segundo foi Elias. Estes dois homens, eles não estão inclusos na lista dos que morreram pela fé, mas estão na lista dos que andaram com Deus pela fé no Senhor Jesus Cristo. Ok, queridos? Se você gostou deste vídeo e se você gostou do conteúdo, eu gostaria que você compartilhasse esse vídeo. Se você ainda não é inscrito, se inscreva neste canal, ok, querido? Me ajude. Que Deus em Cristo nos abençoe e nos guarde para todos sempre. Amém.